Bom, para falar sobre perda de entes queridos é um assunto delicado, né? Porque muitos estão vivenciando, inclusive neste momento, a dor da perda, e muitos espíritos do lado de lá também estão vivenciando o mesmo sentimento. E a gente precisa fazer isso com o entendimento de que quando a gente sai daqui do físico e vai para lá, a gente continua a mesma pessoa, mesmo exatamente igual nós éramos. Se a gente é uma pessoa boa, altruísta, que positiva, engraçado, a gente não muda de padrão só porque nós desencarnamos, a gente não vira anjo, nada disso, nós realmente só passamos de um plano para o outro. A única coisa é que nós deixamos essa carne, que muitas vezes é uma prisão para nós, porque a gente só se sente liberto e livre quando a gente está no nosso estado natural, que é energético, né? Então a estada aqui no físico é praticamente uma prisão, onde a gente precisa necessariamente evoluir e aprender as coisas que nós viemos aqui para evoluir ou fazer as tarefas que nós viemos. Só que a gente não pode voltar para casa, a gente tem que vivenciar aqui o tempo que foi determinado ou que nós mesmos pedimos para estar. Entendendo isso, só percebendo desta forma a gente já sabe que quem partiu está melhor. Não significa que energeticamente naquele momento ele não esteja sofrendo ou não, mas ele está melhor porque ele retornou, né, para o local de origem, para a energia, está no cosmos, né, está conectado, mais conectado com o padrão energético de Deus, inclusive o prana, né, que a gente fala. Enfim, aqui na Terra a gente vivencia as mesmas coisas, então as dores, o desenvolvimento, né, do nosso aprendizado de desapego ao desencarnado. Esse é sempre uma dor que dói em dois mundos, ou seja, o desencarnado precisa evoluir e se desapegar daqueles que ficaram aqui. E o desapego não significa deixar de amar, deixar de sentir, deixar de se importar. Significa entender que existe um processo evolutivo e que ele precisa acontecer. Quem passou para o lado de lá precisa evoluir e quem está do lado de cá também precisa seguir o seu aprendizado. Quando a gente começa a ter esse entendimento, a gente começa a deixar o ciclo de que o desencarnado às vezes não entende que desencarnou e quer retornar e continua apegado à sua família e fica atrapalhando o desenvolvimento da família, muitas vezes se tornando até mesmo obsessivos. E aí a gente vai acabar trabalhando eles num centro espírita como obsessores, sendo que são parentes, né? São pessoas que amam, mas que estão extremamente apegados e prejudicando seus familiares energeticamente por causa da poluição das suas energias, das suas emoções negativas que eles estão gerando. Tá? A mesma coisa acontece do lado dos encarnados. Então, se eu sou uma pessoa que perdeu um familiar e que fica apegado, chamando toda hora e chorando, dizendo que faz falta, esta energia vai chegar até aquele desencarnado. Se ele estiver mal, ele vai sofrer mais, e se ele estiver começando a evoluir, começando a seguir o seu trajeto, o seu caminho, a gente muitas vezes pode fazer ele regredir, e aí ele volta para cá, estava bem, volta para tentar nos ajudar, se apega de novo à família, e aí começa novamente um processo de sofrimento, de obsessão, entre tantas outras coisas. Então, se a gente entende que existe este atrapalhar, né, ou tanto eu encarnado posso atrapalhar quanto eu desencarnado posso atrapalhar a minha família, não existe outro caminho a não ser o desapego. Tá? E nada mais é o desapego do que qualquer aprendizado que a gente tenha que fazer, que Jesus já falava para a gente lá atrás. Né? Ele falava da caridade, ele falava de amar uns aos outros, ele falava da humildade, e a gente modificou tanto, né, por questões culturais e até dogmáticas, de que a humildade é se humilhar, que a caridade é deixar tudo que você tem para dar para os outros, e não é bem isso, né? A gente precisa cuidar dos outros, mas a gente não precisa se humilhar, a gente precisa entender que nós temos que ser humildes, e humildes é entender que nós não somos perfeitos e que a gente sempre tem algo para aprender, né? Então, isso é humildade, né? De uma forma bastante simples. Então, se a gente entende que nós não somos donos do nosso parente, que nós não somos donos nem dessa carne que nós estamos vivenciando, que um dia ela vai acabar e vai apodrecer e voltar para a Terra. Então a gente entende que a gente não pode ficar apegado nem a este físico, nem ao físico de quem foi e nem ao espírito que é livre e que precisa seguir a sua evolução. Necessariamente todos nós vamos encontrar algum momento lá no plano espiritual e muito possivelmente
vamos retornar encarnando novamente em posições contrárias, o que era primo vira irmão, o que era irmão vira marido. Uma coisa que é importante a gente frisar, nós não somos nem masculinos e nem femininos, nós somos um padrão de energia e a gente vai encarnar com o sexo necessário para que a gente possa aprender aquilo que é necessário ser aprendido. Então nem a nossa sexualidade, né, em si, que a gente valoriza tanto aqui na Terra, é uma escolha nossa, é um padrão nosso, a gente não precisa ter apego a essas coisas. Então se desapegar não significa deixar de amar, não significa deixar de se preocupar, e sim o contrário, exatamente porque eu amo, porque eu me preocupo, eu preciso deixar ir, eu preciso soltar e eu preciso dar incentivo. Todas as orações, todos os pensamentos que a gente faz para aquele ser que desencarnou e que nós amamos tanto, muitas vezes eles recebem, talvez não no momento que a gente manda, mas eles vão receber em algum momento. E aí, o que a gente quer, né, que essa pessoa receba? Que nós estamos aqui sofrendo e que a gente quer atrapalhar a vida deles para que eles venham aqui largar tudo que eles estão fazendo lá para vir aqui? É esse o nosso egoísmo que a gente quer muitas vezes que as pessoas que foram para lá, que a gente ama, perceba? Ou se a gente quer que eles tenham a alegria de falar assim, olha, tá tudo bem, não tá fácil, mas eu vou superar isso, segue a tua vida, entra na luz, aceita as energias que vão te orientar aí para que você possa se desenvolver e evoluir, porque logo eu vou chegar aí e a gente vai se ver, ou quando você estiver melhor, ou quando você tiver autorização, você virá nos visitar e vai ver que a gente ficou muito bem. Então são essas mensagens que é ideal, né, que são os espíritos que nos orientam para que a gente possa transmitir aos nossos entes queridos, porque assim a gente incentiva, a gente assume a nossa responsabilidade que nós estamos aqui para aprender e a gente deixa eles livres para evoluírem e a gente vai seguir a nossa evolução aqui. Em algum momento a gente vai se encontrar. Eu tenho um amigo espiritual que eu conheci há muitos anos atrás, reconheci, né, há muitos anos atrás, e ele falava que a vida é como linhas paralelas, né? Em algum momento a gente vai seguir junto, mas chega em algum momento a gente precisa se dividir para que cada um vivencie experiências diferentes, né? E que evolua diferente, para que lá na frente a gente volte a se encontrar e é onde a gente vai compartilhar os conhecimentos e a evolução que nós tivemos de novo numa linha reta. Ou seja, a gente evolui quando a gente segue caminhos diferentes, mas lá na frente a gente volta para poder compartilhar e continuar crescendo sempre em conjunto. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que nós somos anjos de uma asa só, né? E a gente só pode voar quando a gente está abraçados. Então, não significa que a gente tem que se manter abraçado pela eternidade. Muitas vezes a gente precisa se dissipar, né? Cada um ir para um canto, aprender coisas diferentes, errar, se desenvolver, acertar, para que depois nós possamos juntar novamente e compartilhar o conhecimento que nós temos, o amor que nós temos e tudo mais. Então a gente não precisa ficar se apegando a tudo e a todos. Eu sei que o assunto aqui é sobre desencarnados, mas isso é para toda a vida, tá? O processo evolutivo, qualquer literatura que vocês lerem, seja a Bíblia, seja o kardecismo, seja Ramatiz, seja Edgar Armon, seja André Luiz, a gente sempre vai entender no fundo de todas essas literaturas, de todos esses espíritos que trouxeram para nós mensagens, de que a gente precisa se desligar da Terra. A gente está aqui exatamente para a gente entender que aos poucos a gente precisa de se desligar. Então a gente vivencia aqui, por exemplo, uma vida trabalhando e querendo comprar casa, carro, viagens e tudo mais, mas a gente não vai levar nada daqui, né? Mas muitas vezes a gente deixa de se relacionar com as pessoas, deixa de ajudar o outro, deixa de cuidar da nossa espiritualidade, só que a gente sabe que todos nós um dia vamos morrer e vamos ter que vivenciar a nossa espiritualidade positiva ou negativa. O que a gente está plantando, né, nesta terra? Cobiça, apego, tantas outras coisas, ou a gente está plantando a espiritualidade, o próprio amor, o equilíbrio, aprendendo a ter disciplina, né, com as questões do mundo, para que a gente não se desequilibre, ou seja, essa é a nossa vivência aqui no mundo. Então,
é um assunto importante também de se falar, porque todos nós em algum momento seremos o desencarnado, seremos a pessoa, né, o ente querido que foi embora. E aí quando a gente chegar lá, como é que a gente vai reagir? Né? A gente vai voltar e ficar apegado naqueles que estão aqui, querendo resolver as coisas para os outros, porque eles vão sofrer, porque eles não sabem se virar sozinhos, ou a gente vai cuidar para que as pessoas aqui fiquem bem e que eles tenham autonomia e se desenvolvam para que eles possam vivenciar suas experiências sozinhos. Né? A mesma coisa de uma mãe com um filho, quando o filho é pequeno, não dá para se apegar no filho. Um dia ele vai crescer, vai casar, vai ter sua família e ele vai ter que se desenvolver e vivenciar tudo isso sozinho. Então, praticar o desapego, tanto para o desencarnado quanto para o encarnado, é uma das coisas mais importantes que se tem, né? Um dos aprendizados aí mais importantes que a gente tem nesta vivência. Então, se você puder, pratique mais isso, né? E quando for fazer as suas orações para aqueles que nos se deixou vocês, né? Que fez a sua passagem, mande as mesmas mensagens, né? De desapego, de luz, de amor, com carinho mesmo, mas sem sofrimento. É muito legal a gente olhar para um amigo espiritual e falar: puxa, você faz muita falta, mas eu sei que em breve a gente vai se encontrar. Viva bem, eu quero quando chegar aí ou quando eu tiver a autorização para te encontrar, saber que você está bem, saber que você evoluiu. Muito bem, esse foi o Papo de Corredor. Este assunto foi bem curtinho, mas é um assunto bem interessante de se falar. Não falem desse tipo de assunto com tristeza. Toda vez que vocês vibram tristeza, a intenção, né, que a nossa mente gera, que nossas emoções expurgam, né, colocam aí para fora as nossas emoções, muitas vezes, ou espíritos obsessores, sofredores, que também vivenciam a mesma sensação, podem se aproximar de vocês. Pessoas que estão vibrando nessa mesma energia vão também se identificar com essa energia, e aí a gente vive nesse ciclo de sofrimento e de dor, e não é para isso que a encarnação ou o processo desencarnatório serve. É para que a gente tenha muita alegria, que nós possamos, tendo a oportunidade aqui de evoluir, de aprender, a gente se senta feliz e satisfeito porque estamos aqui aprendendo e vamos fazer o nosso processo de evolução. E quando a gente vai para o plano de lá, a gente também tem que ficar feliz porque a gente fez a nossa passagem e a gente seguiu a nossa etapa de aprendizado aqui, passando para uma etapa de aprendizado lá e que muito provavelmente ainda retornaremos. Se a gente tem essa noção sem a parte emocional, mas o conhecimento real de como as coisas funcionam, a gente consegue isolar o sentimento e fica aquele sentimento de saudade, né, de alegria por ter tido a oportunidade de vivenciar aqueles momentos com aquelas pessoas que nos foram importantes, mas com o entendimento de que agora essas pessoas também precisam seguir e a gente também, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado um pouco a refletir. Pensem bastante sobre isso, né? Hoje você está ajudando, auxiliando o teu ente querido, né? O desencarnado que se foi, ou você está atrapalhando a evolução dele. Se você tem essa dificuldade, trabalhe nisso, não se culpe também. Puxa, mas será que há tanto tempo eu estou atrapalhando? A culpa também não faz bem para você, que também não vai fazer bem para eles. O caminho único é se desapegar, tanto dos nossos erros quanto dos nossos apegos aos outros, e nos perdoarmos, perdoar os outros e deixar que as coisas aconteçam e vibrar sempre no positivo. Culpa, remorso, apego, tristeza nunca vai fazer bem para nós, nem para quem se foi. Tá bom? A gente se vê na próxima e até lá.